O Tribunal de Contas do Estado do Piauí elegeu uma nova diretoria que vai atuar biênio 2023-2024. Por unanimidade, o conselheiro Kennedy Barros foi eleito próximo presidente da Corte, né? E aqui a gente vai ver como fica a nova administração. Inclusive, vou saber com ele daqui a pouquinho o dia da posse, né? Que já tem data. Então, a nova diretoria do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, eleito na sexta-feira, vai tomar posse ainda. Conselheiro Kennedy Barros, vice-presidente, conselheira Valtânia Alvarenga, corregedor, conselheiro Abelardo Villanova, ouvidor Kleber Eulálio, controlador interno, conselheiro Olavo Rebelo, que também está praticamente se despedindo da Corte, presidente da primeira Câmara, conselheira Flora Isabel, e a presidente da segunda Câmara é a atual presidente, conselheira Lilian Martins. Próxima cartela, auxiliar da presidência, conselheiro substituto Jailson Campelo, auxiliar da corregedoria, conselheiro substituto Jackson Veras, auxiliar da ouvidoria, conselheiro substituto Delano Câmara, Alisson Araújo, o conselheiro auxiliar da controladoria, diretor-geral da Escola de Gestão e Controle, conselheiro Kleber Eulálio, e diretora executiva da Escola de Gestão e Controle, auditora Valéria Leal. E a gente conversa a partir de agora com o presidente eleito, conselheiro Kennedy Barros, que já está conectado conosco. Muito bom dia. Bom dia, não. Boa tarde, presidente. Primeiro, parabéns pela eleição. Eu já estou chamando até de presidente. Obrigado, já. E estou aqui a seu inteiro dispor. Sempre um prazer atender seu convite para participar de um programa tão conceituado. Muito obrigada. Conselheiro, quando é que está, para quando está agendada a posse da nova diretoria, que a gente colocou aí os nomes? Dia 16 de dezembro, às 9 horas da manhã. 16 de dezembro. Olha, quando a gente passa no centro administrativo, no complexo administrativo, aí a gente vê lá o Tribunal de Contas do Estado. Parece algo distante da vida do cidadão, mas eu quero aqui com essa conversa ser muito didática. O Tribunal de Contas do Estado, ele mais do que nunca faz parte do dia a dia. Ele influencia na minha vida, na vida de cada um, porque se o Tribunal de Contas faz o seu serviço bem, eu vou ser uma cidadã que eu vou ser mais bem atendida no quesito saúde, educação, infraestrutura. Então, o TCE, já que eu estou falando do Tribunal de Contas do Estado, tem muito a ver diretamente com a vida das pessoas, né, conselheiro? Nenhuma dúvida. E para ratificar suas palavras, eu digo inclusive que o tribunal, ao longo do tempo, tem criado ferramentas e condições para essa parceria. Por exemplo, o tribunal tem uma escola de contas que tem 3 objetivos. A escola qualifica os seus servidores, ela qualifica os jurisdicionados, que são os gestores. O que é qualificar os jurisdicionados? É mostrar-lhes como acontece o cumprimento da lei e a correta aplicação dos recursos públicos. E ainda tem uma finalidade de formar controladores sociais. Quem são os controladores sociais? Pessoas do mundo da sociedade que desejam de uma forma mais intensa participar dessas fiscalizações e às vezes não sabem, às vezes não têm o conhecimento técnico, pois a escola faz com alguma frequência esses treinamentos. E isso mostra o compromisso do tribunal com a sociedade. O tribunal tem hoje, nas linhas de TI, via internet, dá todas as condições ao cidadão acompanhar a gestão pública. Se você acessar o site do tribunal, www.tce.pi.gov.br, você vai encontrar uma ferramenta chamada licitações web. O que é licitações web? Todas as licitações de todos os órgãos do Piauí estão ali inseridas, município por município, órgão por órgão do Estado, setor por setor dos poderes. Naquele contexto ali, cada uma das pessoas da sociedade pode saber o que está sendo licitado, se dirigir, inclusive, para assistir se tudo está correndo num clima de normalidade. E, inclusive, se entender que não está no próprio espaço de internet, ela pode recorrer à ouvidoria e fazer um registro, dizendo que as coisas não estão sendo como deveria. Se você vai para o campo de obras, você tem uma ferramenta chamada licitações obras web, onde você tem todas as obras em andamento do Estado e o seu cronograma físico-financeiro. Às vezes é uma escola que já está na liberação de recursos à altura do teto e ainda está a obra nos alicerces. Basta uma reclamação ali do tribunal, automaticamente o tribunal vai suspender os recursos, as contas vão ficar bloqueadas, gestores vão ser notificados e vai ser dado prazo para poder
colocar cronograma físico e financeiro à mesma altura. Eu não vou especificar de um por um, porque tomaria muito tempo, mas se você for por recursos humanos, a questão dos concursos públicos, a avaliação dos editados dos concursos, é a mesma coisa. Tudo na integração com o setor, com a população, e tudo no sentido de uma fácil comunicação. Isso é o quê? Transparência, é o que mais se busca. O que é que se busca com isso? É dar ao cidadão, aquilo que você falou, Simone, o direito de acompanhar as políticas públicas. Por que que a saúde da minha cidade não é o ideal, não é como deveria ser? Por que que a educação do mesmo jeito? Por que que a merenda escolar não chega para os alunos? Então, tudo isso é passível de contribuição da população. O tribunal tem vontade demais de estar presente em todos os lugares, mas isso é humanamente impossível. O quadro do tribunal, por mais qualificado que seja, ele é insuficiente, então precisa da participação da sociedade, fazendo o acompanhamento, denunciando, fazendo representação. Se você chegasse a essa conclusão, como essa parceria é importante, no final do ano o tribunal publica quantos milhões foram recuperados, foram mapeados e descobertos que foram de prejuízo ao erário, mas isso não é o ideal. Por quê? Porque os recursos que já foram desviados ou mal aplicados, não tem mais como, num primeiro momento, retornar. Vai ser através de processos longos, de improbidade administrativa, vai ser com processos criminais, que implica em cerceamento de liberdade, vai ser com inelegibilidade. Não é a situação ideal. O ideal é o tribunal trabalhar para que as falhas não ocorram. E, paralelamente a isso, o tribunal publica quantos milhões, pela ação do tribunal, deixaram de ser mal aplicados, deixaram de ser desviados. Por quê? Porque o acompanhamento foi com base nas ferramentas que eu lhes falei aí, para acompanhar no par e passo, concomitante, consequentemente ela é muito mais exitosa. Então eu estou vendo aí que de forma preventiva é bem melhor para a população. Presidente eleito, a população já tem, se fala muito de corrupção, né? Combate à corrupção virou quase que um tema geral em todo o país, diante de alguns exemplos, a população combate a corrupção. Mas essa cultura está nesse cidadão que tem essa consciência, que está lá no município mais simples, longínquo, e que tem essa atenção de escrever para o tribunal, acessar o tribunal e contribuir para esse controle, que seria o controle social? Tudo é como eu lhe disse, é treinamento. No momento que você cria uma escola de contas, no momento que essa escola de contas é ambulante, ela sai inclusive em seminários dos municípios, treinando, ela orienta, e não é uma coisa do outro mundo fiscalizar. A gente pensa que é uma coisa do outro mundo, mas não é. Por exemplo, eu checar um cronograma físico-financeiro e entender que uma obra que já foi licitada, não teve falha na licitação, passou para a fase da contratação. Uma vez contratada, já foi recurso liberado e não está iniciada, é claro que é um indício forte de irregularidade. E aí é bem na hora que você pode cortar o mal pela raiz. Algum cidadão já acionou o TCE aqui e já deu resultados? Muitos. Ações que partem da população? Muitos. Aliás, grande parte das ações de fiscalização tem começado exatamente por essa manifestação da sociedade. E isso tem sido uma prática que está cada vez mais comum no âmbito do tribunal. Eu digo muito, Simone, pegando carona aí no seu questionamento, que quando nós fazemos esse controle concomitante, nós fazemos biópsia. O que é uma biópsia? Quem faz acompanhamento de saúde regular, que descobre algo anormal no corpo, ela resolve no primeiro momento. Por quê? Porque aquele mal está localizado. Você basta ali, por exemplo, é um tumor de pele, você ali faz a incisão, tira, o mal está estancado. Agora, se você deixa, ocorre, ele dissemina. E aí você não vai mais trabalhar com biópsia, aí você vai trabalhar com autópsia. É só para saber qual foi a causa da morte, quais foram consequentemente, é um momento que, no meu entendimento, não é mais oportuno. Então, assim como na saúde da gente, o exemplo ilustra bem, na minha opinião, é na administração pública. Se os males são combatidos a hora que estão ocorrendo, não vai gerar problemas para você ir atrás de desperdício. Que, claro que, quando faz a descoberta em fase posterior, e acontece, vai ser o caminho a ser tomado. Mas não é o ideal. O ideal é impedir que as falhas ocorram. Então, a avaliação de política pública, que é o novo foco dos órgãos de controle no Brasil, é no sentido de impedir que as falhas aconteçam. Porque impedindo que as falhas aconteçam, você não precisa ir atrás do leite derramado. Conselheiro, futuro presidente, a partir do dia 16 de novembro, você já toma posse. Como vai ser o tratamento do TCE aos gestores que não estão aplicando devidamente os recursos da população?
Nós partimos do princípio, na sociedade, em todos os setores da sociedade, Simone, existem pessoas que querem acertar, e são a maioria, e infelizmente os que insistem em errar. Então, todos os setores, você vai para qualquer área, qualquer setor, a área pública ela é mais vista, porque ela diz respeito a trato com o dinheiro público. Então, o que é que o tribunal tem que fazer? O tribunal tem que investir em pedagogia. O que é investir em pedagogia? Treinar, orientar, estar de portas abertas para qualificar e ensinar bem. Mas a ação preventiva do tribunal, a ação pedagógica do tribunal não pode ficar nisso. Quando o gestor, mesmo diante dessas situações que o tribunal propõe, insiste em fazer errado, aí você tem que ir para a fase punitiva. E a fase punitiva, ela é bem ampla. Ela vai de inelegibilidade, você fica impedido de concorrer a cargo público, ela vai de impossibilidade de contratar com a edificação pública, empresas ficam impossibilidade de contratar porque são ditas como inidôneas e assim, inscritas no cadastro do tribunal. Ela pode gerar ação de improbidade administrativa, além de gerar pena de alguns anos para exercício de cargo público ou contratar com a administração pública, pode levar também ao ressarcimento do dano corrigido com multa. E pode, por fim, que é o que o tribunal não deseja, ser um embrião de processos na área criminal, que essas são mais graves ainda, implicam em cerceamento da liberdade. Esse é um caso de os processos que a gente tem de peculato e crimes contra a administração pública que levam à prisão. Logicamente, o que eu estou dizendo não é o que o tribunal deseja. O tribunal entende que a maioria das pessoas são bem intencionadas, querem acertar. E as falhas, às vezes, quando ocorrem, também são formais, não denotam nenhum dolo, nenhuma vontade de lesar, nenhuma má-fé. Mas, infelizmente, tem as exceções e tem os que insistem em uma conduta que não é a indicada. Então, o tribunal tem que dar oportunidade, orientando, mas tem que, na hora que não é possível orientar e que gerou dano ao erário, tem que punir, e as punições estão previstas na lei. Conselheiro, a gente agradece, né, a sua entrevista, a disponibilidade, desejando sucesso para o senhor aí à frente desse órgão que é tão importante para todos nós. Obrigada, boa tarde. Eu agradeço, Simone, e quero aqui colocá-la aqui sempre à disposição. Quero colocar aqui sua atividade profissional, jornalismo, que tão é importante para o exercício do tribunal. A imprensa, ela tanto forma opinião como informa. Então, todas as vezes que quiser uma informação, que quiser entender o que é que está sendo discutido, às vezes circula versão que não condiz com o que é o tribunal, que não condiz com o que é a atuação do tribunal. Às vezes se publica uma omissão do tribunal onde está havendo ação e não omissão. Então nós estaremos aqui sempre de portas abertas e reconhecendo que a imprensa é um setor importante na sociedade e que pode muito nos auxiliar na busca desse ideal do tribunal, que é fazer um grande serviço para a sociedade. Tá certo, conte conosco. Obrigada, boa tarde.